Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Alice e eu sou a atual presidente do app. E hoje nós iremos realizar as apresentações dos artigos que foram submetidos no segundo Simpósio Nacional de BIM, o Sinabim. E desde já eu gostaria de agradecer a participação de vocês no nosso evento e todo o compromisso que vocês tiveram. Agora vai ser realizada as apresentações dos artigos que foram submetidos pelo Fábio Christian, Caroline Máximo, João Carlos, Nelson Mateus, Ana Verônica e Francisco César. Os temas que foram submetidos foram análise dos usos do BIM para otimização de processos construtivos em empresas de engenharia civil na região do Cariri. Agora eu passo a palavra para vocês e boa apresentação. O tema do nosso artigo, de um dos artigos, foi a análise dos usos do BIM para otimização de processos construtivos em empresas de engenharia civil na região do Cariri, que é onde a gente mora. E esses são os autores: Ana Verônica, Fábio Christian, Francisco César, Joyce Fernandes, Juan Carlos, Karenine Máximo e Nelson Mateus. Começando com uma citação, que é de Crespo e Russell, em que ele diz que o BIM ele representa um novo caminho para a representação do edifício virtual, onde objetos digitais eles são codificados para descrever e representar componentes do real ciclo de vida da construção. E também com uma citação que pondera sobre a utilização do BIM, que diz, segundo Delatorre e Santos, que embora pequenas e grandes empresas tenham iniciado o processo de implantação e uso do BIM, há diversas dificuldades nesse processo, que estão dificultando sua completa adoção no mercado brasileiro. Portanto, tendo como base essa introdução e essa perspectiva e esse contexto, nosso artigo ele tem por objetivo analisar os problemas apresentados por essas construtoras e empresas de engenharia civil aqui da região e identificar na literatura quais os usos do BIM que podem auxiliar na solução desses principais problemas enfrentados por essas construtoras e empresas de engenharia civil do Cariri. Nós utilizamos como base o Guia de Implementação BIM para Construtoras e Incorporadoras da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, onde lá eles usam como base o estudo da Penn State University, onde lá eles elencam todos os principais usos de BIM em diferentes etapas, desde a operação, a construção, o projeto e o planejamento, e segmenta ele em usos principais do BIM e usos secundários. É uma coletânea com 5 volumes. A nossa metodologia utilizada para analisar as empresas, primeiro constituiu-se na delimitação geográfica, onde ela iria ocorrer. O universo do nosso trabalho ele compreende a região metropolitana do Cariri, que é composta por 9 municípios, sendo eles Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Caririaçu, Farias Brito, Missão Velha, Nova Olinda, Jardim e Santana do Cariri. São as cidades que estão demonstradas aí no mapa. E a segunda segmentação que a gente fez foi com relação ao porte das empresas. A gente classificou elas de acordo com o critério do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, onde essa classificação do porte da empresa ela é realizada conforme a receita operacional bruta dessas empresas, que vai desde microempresa até grande empresa, de acordo com essa receita operacional bruta, que nem está aí na tabela. E, por fim, a gente elaborou um checklist que foi baseado nos estudos de Brito e Ferreira, Moreira e Venâncio, onde as empresas elas relatam, numa escala de 1 a 5, onde 1 representa que aquele item ele é pouquíssimo problemático e 5, que ele é muitíssimo problemático. Nessa escala de 1 a 5, ele revela o quão problemático aquele item é para a empresa. Então, é uma análise quantitativa, mas ao mesmo tempo qualitativa, que a gente fez em determinados itens. Nessa pesquisa, nesse checklist que foi enviado via forms para as empresas, a gente obteve um total de 20 respostas, e essas 20 empresas, elas constituem a amostra da pesquisa. Então, dessas 20 empresas, a gente teve que, a maioria delas ficam localizadas aqui em Juazeiro do Norte, que é a principal cidade, mas também estão localizadas em Crato, Barbalha e Brejo Santo. Com relação ao porte das empresas, elas são predominantemente de microporte, algumas de pequeno porte e uma minoria de médio porte, sendo que as de grande porte
não estiveram presentes na pesquisa. Também analisamos, além das perguntas do checklist, o tipo de construção que essas empresas elas mais executam. E 90% delas executam residências unifamiliares. Então, o tipo de edificação predominantemente executado por essas empresas são as residências unifamiliares, seguida por obras comerciais. E o tipo de obra que essas empresas mais trabalham são obras privadas, sendo que apenas uma empresa, 5%, que relatou que trabalhava mais com obras públicas. Observamos também que dessas 20 empresas, já havia uma boa implementação BIM em todas elas. Então, em 85% das empresas, já havia o uso do BIM na parte de projetos. E apenas 15% das empresas analisadas não utilizavam o BIM. 30% das empresas elas utilizavam o BIM em projetos e em orçamento, e 10% das empresas utilizavam o BIM em projetos, em orçamento e também em cronograma. Os nossos resultados foi o seguinte: a gente fez uma análise com relação à média das empresas. Então, nós segmentamos em 4 tipos de empresas: as empresas que não utilizam o BIM, as empresas que utilizam o BIM apenas em projetos, as que utilizam o BIM em projetos e mais orçamento, e as que utilizam o BIM em projetos, mais orçamento, mais cronograma. E analisamos de acordo com a área, as áreas de orçamento, cronograma e canteiro de obras, onde que estava sendo apresentado mais problemas com esses diferentes tipos de empresa. E aí a gente usou essa escala de cor, onde em vermelho quer dizer que aquela empresa que utiliza o BIM, ela teve um desempenho pior em relação às empresas que não usam o BIM. Em amarelo, a gente tem que a empresa que utiliza o BIM, ela teve um desempenho equivalente, igual, em relação às empresas que não usam o BIM. E em verde, representa que aquela empresa que utiliza o BIM, ela teve um desempenho melhor em relação às empresas que não usam o BIM. Então, por exemplo, na parte de orçamento, a gente teve que as empresas que utilizam BIM apenas em projetos, elas tiveram um desempenho pior, ou seja, apresentaram mais problemas na parte de orçamento do que as empresas que não utilizam BIM. Já as empresas que utilizam em projetos e em orçamento, elas tiveram um resultado melhor, ou seja, apresentaram menos problemas na parte de orçamento. E as empresas que utilizam em projetos, orçamento e cronograma, elas tiveram um resultado pior em alguns aspectos e melhor em outros, ou equivalente em outros também. Como, por exemplo, teve resultado pior em levantamento de quantitativos imprecisos para orçamento e em baixa rentabilidade da obra. Já na parte de cronograma, a gente teve que, tanto as empresas que utilizam BIM apenas em projetos, como as empresas que utilizam BIM em projetos, em orçamento e cronograma, elas tiveram praticamente em todos esses itens resultado pior. E aqui, no caso das que utilizam em projetos, orçamento e cronograma, apenas no item de visualização de todas as etapas da obra, que foi equivalente. Mas as empresas que utilizam BIM em projetos de orçamento, elas continuaram com um desempenho melhor, apresentando menos problemas nesses itens de cronograma. Apenas nesse divergência entre cronograma previsto e realizado, em que foi um desempenho equivalente. E já com relação ao canteiro de obras, problemas apresentados no canteiro de obra, foi unanimidade em que as empresas que utilizam o BIM, todas elas tiveram menos problemas do que as que não utilizam BIM, nas etapas de compreensão da mão de obra com relação a projetos, baixa qualidade da mão de obra no canteiro, incompatibilidade entre as disciplinas de projeto, onde as empresas que não utilizam BIM, elas sofreram bastante, apresentando bastante problemas, e comunicação deficiente entre as equipes responsáveis por diferentes disciplinas na obra. Então, em todos esses itens, as empresas que utilizavam o BIM, elas se saíram melhor do que as que não utilizavam. Então, visto isso, a gente percebeu que em todas essas etapas a gente tinha problemas, que as empresas apresentavam problemas, umas mais do que as outras. E
Com relação à parte de orçamento, uma coisa que pode ser melhorada é a implementação do BIM 5D, já que nele são incluídas as informações relativas aos custos da obra no modelo, onde, através da inclusão desses dados de serviço, como, por exemplo, custo de materiais, mão de obra e equipamentos, é possível analisar diretamente os custos e o impacto de modificações no projeto, para que, dessa forma, os tomadores de decisão eles possam tomar essas decisões de forma mais assertiva e eficaz, para construir uma edificação de forma viável e confiável, já que aquele orçamento ele vai corresponder, de fato, à prática dele, né, a construção, de fato, ela vai estar muito bem alinhada com relação ao orçamento que foi previsto. E alguns exemplos de aplicação do BIM 5D aqui no Brasil é o uso do plugin OrçaBIM, da Orça Fácil, e outras plataformas que integram esses modelos em BIM, esses projetos em 3D, com um orçamento automatizado. Em relação ao cronograma, a gente tem que, um possível uso é a questão do BIM 4D, como meio de otimizar esse processo de controle e monitoramento das obras, já que no BIM 4D a gente tem a possibilidade de realizar o acompanhamento do progresso da obra em um modelo virtual. Então fica muito mais visual e muito mais fácil de identificar eventuais erros ou eventuais problemas que não seriam previstos ou só seriam sentidos ali na hora da obra. E também, de acordo com o Leo, mesmo que exista diversas ferramentas para simulação do 4D, como, por exemplo, o Navisworks, ainda necessário incorporar um cronograma de atividades, usando programas como, por exemplo, o MS Project ou o Primavera. Com relação ao canteiro de obras, para evitar problemas do canteiro de obra, a gente percebeu que um dos usos do BIM é a questão do projeto mesmo, que é o BIM 3D, já que a base de todo projeto é um modelo com as características físicas e atributos dos materiais empregados. Então, de acordo com o Sachs, esse modelo, ele, por ser projetado tridimensionalmente, ele permite que todas as vistas geradas, elas possuem exatamente as características que lhe foram atribuídas. E esse aspecto, ele permite que possa ser visualizado dimensões consistentes em qualquer etapa do projeto. Então, fica mais fácil de visualizar erros e também a opção de gerar relatórios de incompatibilidades de forma automática, o que otimiza e acelera a etapa de compatibilização dos projetos. Como conclusão da pesquisa, nós tivemos que as empresas que utilizam o BIM, elas tiveram menos problemas no canteiro de obra em relação às empresas que não utilizam a metodologia. Isso foi unanimidade. Mas também tivemos que somente o BIM ele não foi suficiente para mitigar os problemas nas áreas de orçamento e cronograma, já que a gente teve resultados variados. E isso pode ser um indício de que somente a utilização da metodologia ela não trará grandes resultados, principalmente quando essa implementação ela não é feita de forma adequada. E também quando não se tem profissionais qualificados para desenvolver esses processos e também garantir um fluxo de trabalho corrente. Essas foram as referências utilizadas na nossa pesquisa e um muito obrigado. Em nome da equipe da Liga Acadêmica de BIM, da UFCA, obrigado pela atenção e qualquer dúvida, podem entrar em contato que esse pessoal aí se garante. Obrigado, pessoal.